E já estamos de volta ao vivo e em cores. Obrigado pelo carinho, é bom demais estar com você. Melhor ainda ter você conosco participando aqui do programa Vida e Saúde. A sua presença é fundamental, a sua participação é fundamental, viu? Hoje estamos falando sobre coluna. Conosco um dos maiores especialistas que esse planeta conhece, da Clínica Singular. Aliás, todos que vêm da Clínica Singular aqui são especialistas, né? Hoje o Dr. Fabrício Dias Assis, médico anestesiologista e intervencionista em dor da Clínica Singular. É bom que se diga, é o pai da Maria e do João, né? Então é bom que se diga aí. O João que tem 1 ano e meiozinho, né? O ano passado, ali, um tempo atrás, eu vi aqui, acho que estava recém-nascido o João, né? Recém-nascido. Né? Já tem 1 ano e meio, doutor, né? É, 1 ano e, na verdade, 1 ano e 8 meses. Já está assim, caminhando já, engatinhando, está aprontando. Figuraça. Esse certamente, tanto o João como a Maria vão ter a coluna super preservada, né? Porque imagina, né? O pai que tem aqui cuidadoso. Doutor, o senhor falou de posturas, né? Ou seja, o cuidado maior que a gente pode, a nossa obrigação do dia a dia é com a postura. Por exemplo, postura, como é que deve ser a postura no sentar, a postura no levantar? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso, doutor. Sim, isso é muito importante. Como eu disse, há estudos que mostram que uma postura sentada errada aumenta até em 11 vezes a pressão dentro do disco. Então é muito importante que a gente tenha uma postura adequada, né? Como é a postura adequada numa cadeira, a gente precisa estar com as costas confortavelmente encostadas na cadeira e com a altura também da cadeira adequada, fazer 90 graus do quadril com a coluna e também dos joelhos. E não, né, cruzar as pernas, doutor, né? Deixar as pernas, ou pode também, como é que é? Não, o ideal é que fique com as duas pernas, com os 2 pés encostados no chão. Entendi, né? Sem... Eu já estava assim, ó. Postura correta aqui. E uma das soluções é o RPG, né, doutor? O RPG é fundamental também para corrigir isso, algumas posturas. O RPG é uma forma de fisioterapia, como o Dr. Barbie colocou aí antes no VT. É muito importante, a fisioterapia é a base, é o alicerce do tratamento do paciente com dor na coluna. Então, a RPG realmente é uma terapia que tem se mostrado importante. Isso mesmo. E a gente preparou assim com a pergunta, qual é a relação entre uma postura errada e o RPG? Assista conosco. É muito provável que você aí de casa já tenha sofrido com algum problema na coluna ou nas costas, né? Pois é. Mas você faz ideia do que pode estar te causando esse incômodo? As causas das dores da coluna, elas podem ser divididas em várias formas. Você pode ter algum tipo de problema na coluna, especificamente uma protusão discal ou uma hérnia, ou pode ser só algum tipo de contratura muscular ou realmente a má postura que vai gerar um desequilíbrio muscular e a dor pode ser desencadeada dessa forma. 98% destes casos de dor na coluna estão relacionados à má postura, que antes era rotulada como coisa de velho, mas que atualmente atinge em cheio as crianças. Com a modernidade, o que nós temos percebido é que a postura da criança anda cada vez pior, seja pela televisão e pelo sofá, pelo videogame ou mais modernamente pelos tablets e celulares. Esse tipo de alteração de postura pode levar no futuro a uma alteração da anatomia dessa vértebra. E uma anatomia alterada da vértebra é sinal de que essa criança vai evoluir na vida adulta com um problema mais sério, como uma protusão ou até uma hérnia discal. Mas para evitar ou corrigir estes problemas com sua postura, a prática esportiva pode ser uma grande aliada. Uma das principais formas de abordar o problema de dor nas costas é o fortalecimento da musculatura, que mantém esse paciente de pé, e o alongamento da musculatura, que também ajuda na marcha. Esse tipo de fortalecimento e alongamento ele é conseguido pelos mais variados esportes. O que a gente pode falar para o paciente é atividade física feita da maneira correta, ela vai ser sempre benéfica. É raro você ver um atleta que tem uma má postura. Então, que essa criança ou que esse adulto seja estimulado à prática de atividades físicas para que seja dessa forma feito um tratamento lúdico e preventivo para que ele não evolua no futuro com algum problema de coluna. Porém, existe uma outra técnica que tem feito bastante sucesso entre os pacientes. O RPG, como a própria sigla diz, é a reeducação postural global. É uma técnica que alonga todos os segmentos do corpo. Uma técnica muito usada em problemas de coluna, postura no geral, que pode ser aplicada desde crianças como prevenção até idosos, salvo algumas restrições. É muito eficaz para quem trabalha muito sentado, muito em pé, movimentos repetitivos, porque ele é um alongamento intensivo.
e voltado para cada necessidade do corpo do paciente. Com o RPG, você aprende, além dos benefícios de aliviar a dor, você ter uma qualidade de vida melhor, você começa a se auto-reeducar. Você vai se reeducando e começa a perceber aonde te incomoda e aonde não incomoda. Então, a auto-percepção do seu próprio corpo e a conscientização dele também. Aí, portanto, a matéria é muito bem feita, a posição aí, a reeducação, é uma reeducação. Trata-se também de um querer, de uma vontade, entendendo como é que funciona o nosso organismo, o nosso esqueleto, a nossa coluna, aí você tem a tarefa, o nosso dever de tentar se corrigir. Tô certo, doutor? Né? Atividade física é tudo, Frei, na vida da gente. E a atividade física é das coisas mais importantes para prevenir dor na coluna. Olha só. Ô, doutor, já que estamos falando de coluna, eu gostaria que o senhor pegasse a coluna que o senhor trouxe aí, o modelo. É um modelo, imagino que seja um modelo tamanho real, é isso? Né, é um modelo tamanho real. Tamanho real. Mais ou menos uma coluna de um adulto? Tamanho adulto. Adulto. Eu gostaria que... Eu aprendi, doutora, não sei se mudou, é cervical, torácica e lombar. É assim que ela é catalogada, doutor? Isso mesmo. Na verdade, são 4 segmentos. 4. O cervical, que é logo abaixo do crânio, as 7 primeiras vértebras. As 7, cervical. Depois a gente tem 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lombares e a gente também tem o finalzinho que é o sacro, né? A coluna sacro-coxígena. Entendi. Então são 5 vértebras, são 5 peças sacrais e 4 coxígenas. Então, ao todo, temos quanto, doutor? Nós temos aqui 9, com 5, 14, 12, 26 e 7, 33 vértebras. 33 vértebras. E no meio das... Porque ela é muito elástica, doutor. Às vezes eu vejo, doutor, assim, eu gosto de ver esses espetáculos aí de culturais, Círculo de Soleil. Eu estou falando porque eu vi outro dia, assim, teve uma moça e um rapaz, doutor, assim, que eles fizeram contorcionismo com eles próprios. Acho que fizeram um nó entre eles, assim. Isso é a elasticidade da coluna ou é um dom especial? É treinamento? O que é, doutor? Tem consequências isso? Tem consequências. Normalmente, essas pessoas têm um problema que chama frouxidão ligamentar. Então, eles são mais elásticos, na verdade. Mas isso vai trazer grandes problemas para eles, porque eles vão ter também as articulações menos presas, né? Então, eles têm mais possibilidade de desenvolver artroses e tendinites e coisas assim, né? Mas, e o treinamento também é importante, mas os contorcionistas, eles têm frouxidão ligamentar. Entendi. Doutor, quando a gente fala, né? Então, quer dizer que a coluna cervical, ela passa no meio, doutor, assim... isso? A medula espinhal passa no meio. A medula. Então, aqui dentro da coluna, né, a gente vê por aqui esses nervinhos que estão saindo aqui. Isso aí o que é? Esses são os nervos espinhais que a gente chama. Os da cervical vão para os braços, formam os nervos que vão para os braços. Os da coluna torácica para o tórax e para o abdômen. E os nervinhos da lombar e da lombar vão para as pernas. E o da sacrocoxígena vão para a região perineal. Entendi. Né? Quando a pessoa tem, por exemplo, um acidente, doutor, assim, que a pessoa sofreu um acidente, que tem uma fratura na coluna, vai, na verdade, sim, vai prejudicar esses nervinhos todos aí, doutor? É isso? E pode, às vezes, seccionar a medula no meio, a medula está passando no meio, e da medula é que saem esses nervinhos. Ok. E se seccionar a medula no meio, então, dependendo do nível, o paciente, se for na lombar, por exemplo, ele vai ficar paraplégico, ele pode ficar sem andar, perde a movimentação e a sensibilidade das pernas. Se for na coluna cervical, pode perder a sensibilidade dos braços também. E dependendo do nível da cervical, a pessoa pode, às vezes, até deixar de respirar acima de C3, C4, que são os nervos que inervam o diafragma. Se houver uma secção da medula acima desse nível, então a pessoa, inclusive, não respira. Quando o senhor fala de degeneração da coluna, entendemos o quê? A degeneração da coluna, ela engloba a degeneração principalmente dos elementos do disco intervertebral e das articulações da coluna. Essas 33 aí, doutor? Nós temos 23 discos. A gente tem 33 vértebras, 33 peças ósseas. E a gente tem 23 discos. Porque entre a primeira e a segunda vértebra cervical, a gente não tem disco. E nas sacrocoxígenas também, na grande maioria das pessoas, a gente não tem discos. Mas há pessoas que esses discos não foram calcificados e que estão presentes também. O mais comum de ver é entre S1 e S2 e entre S2 e S3. Entendi.
E os discos são mais ou menos igual um chiclete bubalu, né? Então, eles ajudam no amortecimento da coluna. Eles têm uma gelatina por dentro e uma capa dura por fora. E são esses elementos que são os primeiros a degenerar na nossa coluna. Então não é o osso. Não, é o disco. Não é o osso, Essa capinha do disco, ela vai ficando fraca se a pressão aumenta muito em cima dele. Vai enfraquecendo a capa. Com obesidade, por exemplo, a falta de sedentarismo. sedentarismo. Ou carregar um peso muito grande, ou carregar um peso que não seja tão grande muitas vezes, né? Entendi. Repetição. Então, isso vai fazendo com que haja um aumento da pressão do disco e essa capa vai enfraquecendo até que pode romper e essa gelatina vazar para fora. Isso é a hérnia de disco. Isso é a hérnia. Isso é a hérnia. A gente pode ver aqui, por exemplo, a representação de uma hérnia nesse vermelhinho. Houve uma pressão demais, esta gelatina aí estourou e... imagina um pneu careca, por exemplo. Entendi. Se você colocar, o pneu estiver muito careca, se eu colocar uma pressão grande nele, pode formar um bico. Isso é a hérnia, né? Qual a diferença entre hérnia e o popular chamado bico de papagaio? O bico de É a mesma papagaio coisa? é um calo ósseo formado nas articulações. Então, quando o osso está relando um no outro, que tem muito contato, então ele vai movimentando ali, ele vai formando calos ósseos. Vai desgastando e vai fazendo... E vai fazendo calos. E aquilo ali é o bico de papagaio, que é outra causa importante da degeneração, que são as articulações. Olha, então, essas são as duas principais estruturas da coluna, que são fontes de dor e que também são fontes de degeneração. Como é que a gente percebe, doutora, se é um exame clínico que eu estou num processo degenerativo, são dores lancinantes? Como é que eu percebo que a minha coluna não está bem? Então, vamos a dor é o primeiro lugar. A dor lombar, então, graças a Deus, 95% das pessoas que estão com dor lombar, a gente chama de lombalgias não específicas. Então, não tem um tumor, não tem uma infecção, não tem uma fratura, uma causa clara que esteja causando aquela dor. Os outros 95% são degenerativos. E desses 95%, a gente tem 3 causas principais de dor, que são o disco intervertebral, as articulações que a gente chama de facetas e a sacroilíaca, que é o final da articulação da coluna com a bacia. Então, essas são as 3 principais estruturas. Essas 3 estruturas juntas causam em torno de 85% a 90% de todas as dores da coluna. Entendi. Né? As outras causas, em torno de 5%, a gente tem lombalgias específicas, que são tumores, infecções, etc. E o resto são dores musculares puras, propriamente ditas. Né? E o paciente que tem a dor lombar, para que a gente preocupa com a dor lombar quando, exatamente como o Dr. Barbie disse, né? O paciente não tem um déficit neurológico, ou seja, ele não está perdendo a força das pernas ou dos braços, ele não está tendo um déficit de esfíncter, a gente chama, ele não está conseguindo controlar o xixi ou o cocô. Os pacientes que estão tendo perda de peso inexplicável, pacientes que têm febre, né? Pacientes que têm um comportamento psicológico diferente, então pacientes nos extremos de idade, então são pacientes que a gente pode preocupar que esses pacientes possam ter alguma lombalgia específica e daí sim a gente fazer exames para que a gente possa tentar procurar uma causa de dor, por exemplo, um problema na aorta pode dar dor na coluna. Olha só. Um câncer de pâncreas pode se manifestar como dor na coluna, né? Então são manifestações que podem acontecer de dor na coluna, mas relacionadas com uma doença completamente diferente, que não tem nada a ver com a coluna. Então, pacientes que têm um câncer de pâncreas, muitas vezes a primeira manifestação do câncer de pâncreas é como dor lombar. O aneurisma de aorta, muitas vezes a manifestação é como dor lombar. Então, se a gente não estiver atento a isso, né, a gente pode realmente, como diz, comer bola e deixar passar uma doença grave num paciente com dor lombar. Olha só, gente, a importância de cuidar bem da coluna. Eu vou chamar o nosso intervalo na sequência, temos várias dicas para você. E nós vamos lá para Moriaé, nós vamos lá para Cascavel, no Ceará, vamos para Minas Gerais, vamos para o Rio de Janeiro, vamos responder as perguntas aqui dos nossos telespectadores.
Falta a sua, então vai ligando pro seu vizinho aí, vai elaborando sua pergunta e mandando pra gente, viu? A gente volta já só para você.